Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar o pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? E de ver? Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e, dando aos discípulos para os distribuí-los, dividiu-os entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também de peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Cantemos. Uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado das tuas santas chagas. Vem a vitória. Quero ouvir. Povo. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado das tuas santas chagas. Vem a vitória. Filhos, nós nos reunimos nesse santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, nesta primeira terça-feira do ano, para aclamar ao Senhor das Santas Chagas, dolorosas e gloriosas, que nos ajude. Acompanhando a oração que a Cláudia e o padre Renatinho estavam conduzindo, eles tocaram muito bem nos pontos doloridos e sofridos, que as festas deram uma trégua, a pandemia não. As festas já passaram, mas o sofrimento para muitos aumentou. Eu dizia no programa de manhã hoje, pelo amor de Deus, gente, estamos em pandemia, a gente morrendo, seja pelo vírus, seja por outras enfermidades. E se esse ano não tiver praia, pelo amor de Deus, e daí? E daí? Para uns, foi o último ano da vida, mas para a grande maioria não.
Então, se esse ano não tiver praia, não tiver viagem, não tiver férias, não tiver aglomeração, não tiver visita, e daí o ano que vem vai ter. Não é no finalzinho agora que nós vamos ser irresponsáveis com a nossa vida e com a dos outros. Nós estamos aqui neste santuário de Nossa Senhora e Jesus das Santas Chagas, claro, para nos fazer intercessores e continuar a intercessão. Por isso que quinta-feira nós retomamos as quintas eucarísticas. E qual vai ser o tema? O que nós vamos rezar? O centro vai ser Jesus, e por isso já basta. Jesus Eucarístico. Filhos queridos, eu começo fazendo essa jogada de informações para que fiquemos atentos, para que fiquemos vigilantes na oração. Os problemas não terminaram com o ano. Os problemas, as doenças, as depressões, a ansiedade, a insegurança, o desemprego, infelizmente, não terminou com a contagem regressiva de 3, 2, 1. Mas ao mesmo tempo, nessa mesma perspectiva, venho dizer, nós temos uma luz, nós temos uma esperança, nós temos alguém por nós, e é Jesus Cristo. Por isso, se faço a memória porque creio ser importante, quem acompanhou a missa de ontem, levante a mão, seja aqui ou em casa. Você lembra que eu falei do salto qualitativo que a liturgia nos dava? Venite adoremos, venite adoremos, venite adoremos Dominum. Domingo, quando os 3 reis chegaram, a manifestação Epifania, e ontem, essa manifestação se deu quando o Evangelho, na segunda-feira pós Epifania, nos falava do início da vida pública de Jesus, com alguns detalhes. O início da vida pública, convertei-vos. O início da vida pública, creio no reino. Início da vida pública, Jesus curava. Início da vida pública, Jesus expulsava os demônios. Hoje, na terça-feira da Epifania, e portanto tentando mostrar a Epifania, Jesus se manifesta matando a fome de Deus, a fome do povo. É lindo perceber a liturgia nesses dias pós-Epifania, antes do batismo de Jesus, porque são tomados no Evangelho, evangelhos escolhidos a dedo, para mostrar como o Senhor se manifesta. E hoje, felizes somos nós, porque o Senhor se manifesta como bom pastor. Jesus se manifesta como aquele que vê a multidão faminta, vê uma multidão de pessoas que estão acompanhando pela televisão, pelo rádio, que estão aqui no santuário, uns com câncer, outros celebrando os seus falecidos, outros celebrando aniversários. É a multidão do povo de Deus que o Senhor olha e tem compaixão, porque nos vê como ovelha sem pastor. A manifestação de Jesus se faz de um Deus que nos olha nas nossas necessidades. Filhos queridos, esse é Deus. Hoje, na leitura orante, não sei quem acompanhou no rádio, mas depois interage comigo lá no Instagram, não sei se entrou nas outras redes, mas foi o Salmo 40, versículo 6. E o Salmo 40, versículo 6 tem a seguinte frase, que depois eu adaptei e sugeri:
Louvado seja Deus, porque Ele tem um plano maravilhoso este ano para mim. Oh Senhor, que coisa maravilhosa. Repito, a leitura orante nos sugere, Salmo 40, versículo 6, louvado seja Deus, porque tem neste ano um plano maravilhoso para mim. E eu pergunto lá, você já sabe e consegue identificar quais são eles? Qual o plano de Deus para você? Hoje no Evangelho, Ele tem um plano maravilhoso de não nos deixar com fome de Deus. Por isso, aconteceu a multiplicação dos pães? Sim. Aconteceu o milagre? Sim. Mas antes Jesus matou a fome de Deus. Ele viu uma multidão que chegava e Ele pregava, Ele ensinava. As pessoas iam atrás de Jesus, não era atrás de dinheiro. Ele sabia, me perdoe a palavra, que Jesus era um pobretão. Eles não iam atrás de Jesus atrás do número da Mega Sena. Eles não iam atrás de Jesus atrás de esmola. Jesus era um pobretão com os seus 12. Eles iam atrás de Jesus porque eles tinham fome, tinham sede de Deus, de esperança. Eles iam atrás de Jesus porque Jesus, quando eles olhavam para aqueles olhos de Jesus, seja azul, seja verde, seja vermelho, não importa a cor, não importa o nariz, o tamanho do nariz de Jesus, do cabelo de Jesus, mas quando eles olhavam para aquele homem, eles sentiam estremecer, porque se no ventre materno, João já estremeceu, sem ver, imagina quando podiam olhar, naquele olhar sempiterno, profundo de Jesus. Se João estremeceu sem ver, quanto mais a multidão, imagina, estremeceria a olhar os olhos de Jesus. Por isso o procurava, porque tinha nele uma força, diz o evangelista, que a todos curava. É por isso que eles se aglomeravam, é por isso que eles se acotovelavam, chegando a tal ponto que nosso Senhor teve que pedir: me empresta teu barco. Subiu no barco para dar uma distância e poder falar para uma multidão que se acotovelava. Meus irmãos, é por isso que nós corremos atrás de Jesus. E corra mesmo. Por isso que nós celebramos, por isso que nós estamos aqui. E alguém pergunta: o que esse povo, meu Deus, essa televisão que só é missa de manhã, missa de tarde, essas coisas só fala, por que a gente fica assistindo? Porque Ele nos dá a resposta, porque Ele nos estremece, porque Ele nos dá ânimo. Depois que Jesus matou a fome de Deus, depois que Jesus matou a sede de Deus, depois de fazê-los tremer no interior, depois de fazê-los sentir o kairós de Deus, Jesus percebeu que precisava mais uma coisa. O povo não podia ficar só saciado de Deus, eles estavam com fome de comida, fome de pão, fome de um pedacinho de peixe. Churrasco não tinha na época, mas fome de uma coalhada, fome de comer algumas azeitonas, fome de comer um hummus da época, fome de comer um pedaço de alguma coisa. Então Jesus, Ele faz a multiplicação dos pães. E veja que o texto sugere, desculpe eu não ficar citando hoje, eu não consigo, ainda continuo, mas Jesus
Ele diz: dai vós mesmos de comer. Nós não podemos, a minha responsabilidade com eles é grande. E aí Jesus provoca: o que vocês vão dar? Veja que a primeira tentativa é nem 200 moedas de prata. A primeira tentativa dos apóstolos é resolver no econômico. É achar que é no econômico, que é na prosperidade que se resolve o problema da fome no mundo. Não é. Quando Jesus dá essa invertida, essa guinada, Ele está dizendo que a situação econômica, a forma mercadológica, a forma capitalista com que está se conduzindo, Ele está negando o dinheiro. Sim, Ele está negando, dizendo que não é por aí o caminho é: vocês já têm a comida, Deus já lhes deu. Jesus dá uma invertida, porque eles tinham. E é a partir do que tem que Jesus faz o milagre. Que milagre? Não foi Jesus só que participou do milagre. É impressionante porque o evangelista Mateus de hoje, ele diz num versículo algo que não pode nos passar despercebido nunca. Diz da seguinte forma: que Jesus pronunciou a bênção. Quem fez a multiplicação? Jesus. Ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e dando aos discípulos para que os distribuíssem. Como você imagina isso? Jesus partiu o pão, no sentido do milagre, deu aos discípulos, e eles continuaram o milagre, porque cada vez que Pedro partilhava o pão, o milagre acontecia na mão de Pedro. Cada vez que André partia o pão, o milagre acontecia na mão de André. Eu e você somos o instrumento do milagre. O centro é Jesus, mas nós somos partícipes, nós somos instrumento, nós somos, que seja o objeto, que seja aqueles por onde o milagre passa, mas sejamos instrumento do milagre. Por fim, não esqueça que aqui Mateus faz questão de tomar a última ceia. Como assim, padre? Sim, daqui a poucos minutos você vai escutar a mesma frase, o padre dizendo: e chegando à última ceia, chegada a noite, o Senhor tomou o pão, olhou para o céu, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Então não precisa muito esforço para também compreender o sentido eucarístico desse evangelho. Se Deus quer matar a fome, se Jesus quer matar a fome de Deus, se Jesus quer matar a fome de sobrevivência para todos, tanto um quanto o outro se dá na Eucaristia. Então, portanto, na terça-feira pós-Epifania, a manifestação de Jesus, o vinde adoremos dos apóstolos, dos reis magos, o vinde adoremos dos pastores, se faz no altar do Senhor. Na terça-feira da pós-Epifania, a manjedoura é como que trazida diante do altar, para dizer: ali eu faço memória. Senhor, dai-nos a graça de compreender esses mistérios tão grandes que estamos celebrando.
Dai-nos a graça de procurarmos matar a nossa fome em Ti, Senhor. Dai-nos a graça de matar a nossa sede em Ti, Senhor. E te pedimos, dai pão a quem tem fome, e fome de justiça a quem tem pão. Senhor, que nós compreendamos que quando formos a Belém, Betlehem, casa do pão, o pão que é Jesus, sai da manjedoura para estar no altar, no mistério da Eucaristia.